Olá, tudo bem? Eu quero falar aqui com você hoje sobre a questão da função social da propriedade rural. O produtor rural tem que entender que o seu imóvel precisa cumprir a função social. E se ele não cumpre a função social, ele pode sofrer desapropriação para fins de reforma agrária. E isso é muito grave. E como que o produtor rural ele pode comprovar a função social da sua propriedade para evitar essa desapropriação? É isso que eu quero te falar agora neste vídeo. O proprietário rural, ele tem deveres para com a sociedade. Ele não tem simplesmente um direito individual de ter aquela propriedade rural e pronto, acabou. Ele precisa obedecer às regras de preservação ambiental, ele precisa obedecer à legislação trabalhista, né? Então, ele não é um direito individualista dele, mas a partir do momento que ele tem a propriedade rural, ele tem que obedecer à sua função social. E ainda sobre a ótica econômica, falando aí sobre a ótica econômica, tem que ter uma certa produtividade, precisa ter um nível ali de produtividade. E vai ter documentos, logicamente, que vão comprovar se essa terra está produzindo ou não, ou se é uma terra improdutiva. Então, a legislação ela traz requisitos aí obrigatórios para que o produtor rural ele comprove que essa propriedade está cumprindo a função social. Então, a lei ela vai nos dizer que a função social da propriedade ela deve atender aos seguintes critérios: aproveitamento racional e adequado da terra, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho e a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. E quais os documentos, né, que o produtor rural ele pode demonstrar? Ele pode trazer aí para demonstrar que ele cumpre a função social, que a sua propriedade cumpre a função social. Primeiro, ele precisa comprovar que a propriedade rural, né, como fala a lei, é produtiva, cumprindo aí as exigências de graus de produtividade constantes lá no artigo 6º da Lei de Reforma Agrária. Através do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais e através do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, o famoso CCIR, os dados devem estar sempre ali de acordo com a realidade da propriedade rural, o que se produz, a porcentagem de produção, quanto de benfeitoria tem o imóvel, tudo isso precisa estar ali determinado. E caso haja erro nesses dados, eles devem ser corrigidos utilizando o georreferenciamento e, se necessário, o seu desmembramento do todo maior, evitando-se aí que seja responsabilizado, né, o proprietário, o produtor rural, por dano ocorrido, certo? Precisa estar declarado o imposto territorial rural, precisa estar em dia a declaração anual do ITR, o imposto inclusive recolhido, né, o valor atual constando ali, o ato declaratório ambiental, declarando se existe no imóvel rural as áreas de preservação permanente, as áreas de reserva legal, quanto que há de reserva legal, quanto que é a área de preservação permanente. Tudo isso precisa estar ali colocado nesse ato declaratório ambiental. O cadastro ambiental rural, que é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais, todos os imóveis rurais precisam ter o CAR, este cadastro ambiental rural que é eletrônico, para a base de dados aí para ter o controle, o monitoramento, né, do órgão ali, para combater ali o desmatamento indevido das florestas e para o planejamento ambiental,
para verificar se o imóvel atende o que diz as exigências da legislação ambiental. Então deve manter em dia, né, os registros sanitários também dos animais, para aquele produtor que trabalha com a pecuária, né, nos órgãos responsáveis, e o produtor rural, se ele tem empregados, pessoas que colaboram com ele, ele precisa estar ali em dia com as suas obrigações trabalhistas, salários, tributos como contribuição previdenciária, segurança dos trabalhadores, bem-estar deles, elaborar todo um programa de gerenciamento, né, de riscos no trabalho rural. Precisa ter a segurança no trabalho rural. Tem as NRs que precisam ser obedecidas, né? Os equipamentos de proteção que precisam ser utilizados na lavoura ou em outras atividades agrícolas que vem ali estabelecido nas normativas, nas resoluções que precisam ser também obedecidas. E o produtor rural, ele precisa se abster de cometer aí crimes ambientais e respeitar a legislação vigente. Enfim, é uma lista grande, né, que o produtor rural precisa obedecer. Então, ter um imóvel rural hoje, administrar um imóvel rural, é complicado? Talvez, pela sua ótica, seja até complicado, mas se você tiver uma boa assessoria jurídica, uma assessoria ambiental e uma assessoria contábil, porque você é dono de uma empresa a céu aberto, se você gerir aí o seu patrimônio conforme manda o figurino, tudo fica mais fácil. Basta você ter um bom engenheiro agrônomo, um bom advogado da sua confiança e um bom aí técnico ambiental, você vai conseguir ali gerir a sua propriedade, administrar a sua propriedade e ela, logicamente, vai cumprir a sua função social. Tá certo? Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe, continue aqui curtindo o nosso canal e se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Sempre é bom estar falando com você sobre direito do agronegócio e direito do consumidor. Um grande abraço!